Olá, galera do Culturando, vamos para mais uma aula de teatro, continuando a história do teatro. Até aqui nós falamos do teatro grego e do teatro romano. E hoje nessa aula vamos falar sobre o teatro medieval. Como eu havia falado na segunda aula sobre o teatro romano, quando o catolicismo foi considerado a religião, né, a principal religião do Império Romano, o teatro ele foi banido pela igreja por ser considerado algo profano e ficou durante séculos e séculos sem se ter alguma ação teatral de evidência na história da humanidade. Porém, o teatro ele volta na Idade Média através da igreja. É muito interessante porque nesse período a igreja começa a perceber que o teatro ele tem uma função muito importante de educar. Ele tem uma função muito importante de catequizar as pessoas. Era uma forma diferente de passar as informações contidas na Bíblia. Ou seja, então o teatro ele começa a ter um cunho religioso, ele começa as suas encenações, elas começam a ser sobre temas da Bíblia, né? Existiam os teatros que eram os mistérios, os milagres e a moralidade. E esse teatro, ele a princípio era feito dentro das igrejas, e principalmente pelo clero, pelo padre, por pessoas que eram ligadas à igreja, e a população começou a participar como figurantes. Se vocês observarem, existe uma semelhança muito grande nessa tradição que ainda acontece desse teatro que foi pensado lá no teatro medieval, que é, por exemplo, a Paixão de Cristo, que acontece toda Sexta-feira Santa, os autos de Natal. Essas eram coisas que ainda hoje nós encenamos, né, dentro das festividades religiosas e populares, e que vem dessa época da Idade Média. E aí a igreja ela começa a perceber a potência disso, né? Então ela também começa a contar a vida dos santos a partir de encenações. Ela começa a desenvolver espetáculos que falam sobre o bem e o mal, sobre o comportamento, sobre a moralidade que nós tínhamos que ter, né, no contexto em que eles viviam. Ou seja, era como se a igreja falasse isso é certo, isso é errado a partir do teatro. E aí é legal também a gente perceber o quão importante é o teatro para sua época e também o quão importante o teatro é numa função de questionadora social, de uma função de levar informação para as pessoas. Imagina que na Idade Média não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha Netflix. Essa era uma forma de entreter as pessoas, né? E a igreja se apodera disso e usa isso a seu benefício. Depois de um certo tempo que esse começou a ganhar uma popularidade, essas encenações que eram realizadas dentro da igreja, elas começaram a ser realizadas fora da igreja. Então se montavam grandes cenários nas praças públicas e essas encenações começaram a durar dias, o desenvolvimento delas. Então parte da história acontecia num dia, parte da história acontecia num outro dia. E assim foi se desenvolvendo esse teatro medieval, principalmente focado no teatro litúrgico, no teatro religioso. Porém, claro que começa a surgir, porque o teatro não consegue se limitar, né, a falar de um só tema ou de ter somente um discurso, começam a surgir outros grupos de atores realmente que começam a investigar e a fazer um teatro mais popular, um teatro que era chamado de teatro profano. Esse teatro profano, ele era muito baseado nas farsas, nos sotiers. Sotiers também era conhecido como, tem anotaçõezinhas aqui, como comédia bufa, então ele era mais bufonesco. Nessa época também já existia, começa a surgir a figura do bufão, que é essa figura que é o conselheiro do rei, são os deformados que viviam nas feiras, e começam a surgir nessa época também existia muita paródia. Essas farsas, esses espetáculos satirizavam um pouco a igreja, a política, o rei. Então, claro que com muita inteligência, porque nessa época, se você falasse algo que não era permitido, você perdia a cabeça. Então começa a surgir esses grupos, e esses grupos de atores que começam a se juntar nessa época, eles começam a fazer um teatro em cima de carroças. Então existiam as carroças que eram montadas com um palco,
eles iam, a trupe, de cidade em cidade, fazendo as apresentações dos seus espetáculos. E o teatro ele começa a se popularizar nessa época, dentro dessas características, ainda com um cunho muito forte religioso. E aí também, né, no religioso, as pessoas começam a participar como figurantes e os atores mais para frente, mas no fim da Idade Média começa também a participar enquanto artistas contratados para fazer essas apresentações. E começa a se desenvolver então essas possibilidades de teatro, tanto religioso como também de um outro lado mais profano, tratando de assuntos mais humanos, né? Enquanto a religião ela tratava dos assuntos dos milagres, da vida do santo, das passagens bíblicas, com esse intuito de catequizar as pessoas, o teatro mais profano, um teatro mais popular, ele se aproximava mais do ser humano. Então, ele contava mais coisas da vida do ser humano, do dia a dia do ser humano. E aí começam a surgir essas trupes que começam a desenvolver esse trabalho, a igreja também começa a potencializar esse trabalho do teatro. E é legal a gente observar que existem semelhanças, né? Lá na Grécia, no primeiro vídeo que nós falamos, o teatro ele tinha esse cunho religioso, vamos dizer, né? De ritualístico, que eram as tragédias que falavam das vidas dos deuses, né? E dos grandes heróis. E a comédia falava mais de algo mais próximo ao ser humano, até então que ela não tinha tanto valor. Isso volta na Idade Média, né? Com o teatro religioso falando mais dos santos, que eram como se fossem heróis para a igreja, sobre os mistérios, sobre os autos, as histórias bíblicas, as passagens bíblicas, que tinham esse poder, né, grande como algo importante na sociedade, e as peças profanas, as companhias profanas, que começavam a circular com espetáculos mais próximos da realidade do ser humano e também utilizando muito da comicidade. Os mimos do teatro romano, ele também continua perambulando por esses caminhos do teatro medieval. E nessa época a gente tem boa parte dos espetáculos que eram realizados, eles eram de uma maneira oral, então não se tinham muitos textos escritos com relação às encenações que faziam. Elas eram muito orais e principalmente existia uma questão de jogo de improvisação muito grande nos espetáculos, principalmente os espetáculos de rua, os espetáculos de feira popular. Eles eram praticamente improvisos dentro da encenação, eles não tinham um roteiro programado. E aí eles se baseavam muito também nos estereótipos, que é uma coisa que já começa a surgir um pouco no teatro romano. Ele começa a se fortalecer aqui, os estereótipos do charlatão, por exemplo, como o maestro Partelin, que é uma figura muito clássica, que é o charlatão, que quer passar a perna em todo mundo. E isso também influencia a comédia dell'arte, que vai seguindo, influenciando outras formas, expressões teatrais durante os séculos, né, que surgem depois, que nós vamos falar um pouquinho mais deles. E nessa época existem alguns autores que escreveram peças e que vale a gente ressaltar aqui. Eu fiz uma colinha, que é Jean Buell, que escreveu Jogos de Adam. Se eu achar também o texto dele, eu coloco aqui para vocês na descrição do vídeo. Théophile Routefeld, que escreveu Notre Dame. São textos que chegam pra gente, né? Porque muito do que se fazia de teatro, como eu disse, se perde. E muitos textos também que acabavam sendo escritos, eles acabam se perdendo. Então, né, nessa aula falamos um pouquinho dessas características do teatro medieval. Vou colocar mais textos complementares para vocês aqui na descrição do vídeo. E vamos acompanhando aí as nossas aulas e vamos seguindo falando da história do teatro nas próximas aulas. Um abraço para vocês e boa quarentena!